o que é a política do Cordeiro. Eles se referem aos princípios do Evangelho, não é? Os princípios sintetizados no Evangelho, que evidentemente não são novidade assim na história da humanidade, né? Mas sintetizados no Evangelho, ou não são todos novidade ao menos, os Espíritos se referem a esse conjunto de princípios como política. Então é uma escolha de expressão muito interessante, porque claramente o objetivo dos Guardiões da Humanidade, esses espíritos que estão, né, na escala hierárquica dos Guardiões, no topo, né, no nível planetário, claro, claramente eles têm uma escolha de palavras que procura se distanciar da linguagem religiosa. E é coerente com o trabalho deles, uma vez que são espíritos que não só não se filiam a essa ou aquela religião, mas têm uma atuação que é supranacional, supracultural, suprarreligiosa, ou seja, que está acima dessas divisões, que em boa medida são inclusive obras dos homens, né? Bem no nosso nível terreno, e espíritos esclarecidos já não têm. Mas particularmente é verdade no caso desse grupo de espíritos que são envolvidos com a humanidade como um todo, com a segurança e os destinos, os rumos do planeta Terra como um todo, né? Seriam os agentes de Miguel, se a gente quisesse reportar a figura bíblica. E aí eles, então, em vez de usar uma linguagem como, por exemplo, princípios do Evangelho, né, que evidentemente faz uma referência direta ao Novo Testamento, né, que é um livro sagrado apenas para os cristãos, né, eles preferem usar termos que façam alusão à administração planetária. E nesse sentido, realmente, política pode ser definido como um conjunto de princípios, não é? Então, política do Cordeiro significaria, de fato, o conjunto de princípios usado para administrar o planeta Terra. É levado a cabo por aquele que governa o planeta Terra, que é o espírito chamado Cristo, não é? Assim, Cristo cósmico, aqui tentando diferenciar do Jesus histórico, né, o Jesus de Nazaré. E aí os espíritos usam esse nome Cordeiro, que aí, claro, bom, é difícil falar desses temas sem incorrer em alguma linguagem religiosa, mas eles também preferem o nome Cordeiro, a meu ver, com a mesma finalidade. Então, voltando diretamente à pergunta, a política do Cordeiro é o conjunto de princípios usada por esta figura, que é o governador solar, para administrar o planeta Terra. Ângelo fala da política dos dragões, ou seja, são valores diferentes, são princípios que regem de uma forma diferente. Então nós poderíamos citar exemplos práticos. Na política do Cordeiro, a misericórdia é um fator. A misericórdia intercede pela pessoa, até mesmo quando ela não tem merecimento, dando oportunidades uma atrás da outra de a pessoa, né, de determinado espírito, se redimir, se reencontrar, reparar as suas faltas e etc. E o mal que causou. Junto da misericórdia, evidentemente, é o tempo todo temperado pela justiça, mas a justiça divina não há como compreendê-la sem o fator misericórdia. Na política dos dragões, não existe misericórdia. A política dos dragões é regida principalmente pelo fator interesse, né? O poder, né? O poder que é algo, né? Na acepção assim, né? De poder, de controle das massas. Então, não faz parte da política do Cordeiro, faz parte da política dos oponentes, né? Dos dragões, aí com síntese bíblica, né? Da política do anticristo, a exploração do outro, conseguir o que eu quero a todo preço,
pisar no outro para obter os meus interesses, a servidão, né, em oposição à liberdade, que a política do Cordeiro apregoa, a política do Anticristo ou dos dragões apregoa a servidão, quer dizer, os espíritos né, do mal, assim, aí tá vendo, a gente entra nesse termo moral, de bem e mal, e os espíritos às vezes procuram colocar assim como política para não parecer uma coisa maniqueísta, mas esses espíritos do mal trabalham com obediência, né? Quem é mais poderoso manda em quem está abaixo na hierarquia das trevas, e cabe a esses espíritos obedecer. Eles obedecem constrangidos pelo medo, né, dos seus superiores. Então, isso se opõe, são métodos que se opõem à política do Cordeiro. Compreende? Então, na verdade, também nós poderíamos dizer que é uma espécie de pedagogia, né, uma espécie de jeito de aprender, de escola. Então, haveria outras expressões, mas eu acho boa essa expressão política, porque ela imediatamente nos remete a governo, à administração, e é disso que os espíritos estão falando. Os guardiões superiores são, portanto, os agentes principais dessa política do Cordeiro.